Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Brasil Peer Fórum BPF. Meu nome é Leonardo Furtado, sou chair do Comitê de Programas. O vídeo de hoje, tema alta disponibilidade, ou seja, o que o operador de redes, o provedor de acesso à internet precisa compreender para maximizar os seus indicadores de disponibilidade e, consequentemente, entregar um serviço lá na ponta para o seu assinante com disponibilidade e confiabilidade, que é tudo o que nós desejamos para a internet brasileira. Em tempo, convido você a participar do BPF. Acesse o nossa wiki, confira os nossos conteúdos, compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais, inscreva-se nas nossas listas de discussão e façamos a internet brasileira cada vez melhor. Vamos lá? Antes de começarmos, eu pergunto, de tantos indicadores-chave importantes para o negócio do provedor, assim como para qualquer empresa, obviamente, mas especificamente nesse caso o provedor, de tantos indicadores-chave de performance do negócio, se temos dois que são muito relevantes para o mercado de telecomunicações, para o mercado de internet. Número 1, performance. O que adianta você ter uma internet muito disponível? A maior parte do tempo, toda vez que o usuário precisa acessar a internet e fazer o que tiver que fazer, a internet está disponível. No entanto, a performance é precária, está aquém da expectativa de consumo para aquele tipo de interação que o usuário quer fazer. Não consegue lidar com mídias grandes, acessar conteúdos pesados, trabalhar com vídeo, vai fazer um jogo, jogar online, onde a latência é muito importante. Então, performance ela é muito crítica para o negócio do provedor. E falaremos de performance em outra ocasião. Da mesma forma, no mesmo lado, imagine o oposto. A internet está muito rápida, então o usuário ele consegue interagir muito satisfatoriamente quando a internet está disponível, ela é rápida. O problema é que ela fica indisponível muito frequentemente. Então não adianta muito você ter uma internet muito rápida e pouco disponível, ou que aborreça sucessivamente o assinante porque toda hora está ficando fora. E também não adianta nada, uma internet muito disponível, porém lenta. Então a performance e a disponibilidade são duas das áreas que são percebidas pelo assinante. Tem outros indicadores importantes que citaremos em outros vídeos, mas esses dois, performance, o desempenho e a disponibilidade, são duas métricas que você tem que pensar muito bem, porque o cliente ele percebe isso aí. E esse é o foco do vídeo, pois falaremos um pouco aqui da disponibilidade. Espero que você curta. Quando pensamos em disponibilidade, o termo é macro, ele é muito abrangente e engloba muita coisa. Mas para manter uma síntese aqui no vídeo, tentarei pontuar as áreas de maior interesse na questão da disponibilidade. Uma das primeiras coisas que o provedor precisa fazer é derivar o seu diagrama de bloco de confiabilidade na rede, do inglês Reliability Block Diagram, tá? O RBD que nós chamamos, que é o diagrama de bloco de confiabilidade. Por quê? Primeiro ele precisa compreender qual área da rede a falha de um componente provoca indisponibilidade de um serviço, e pode ser parcial ou total, e qual que é a densidade de usuários afetados. Porque às vezes uma região fica fora, um perímetro fica indisponível, mas quantos usuários são afetados e quais serviços estão indisponíveis para esses usuários. Pode ser um tipo de serviço, 2, 3 coisas, ou a internet toda do teu assinante está indisponível. Então, o diagrama de bloco de confiabilidade, ele permite você fazer o quê? Em primeiro momento, derivar a disponibilidade do dispositivo. Então, porque você tem conceitos de disponibilidade que derivam o quê? Um deles, o dispositivo. A outra, a rede, na questão funcional. Os recursos, os protocolos, as funcionalidades, os serviços. Então, você tem os indicadores de disponibilidade do dispositivo, da rede, dos sistemas, por exemplo. Tá? E esse diagrama de bloco de confiabilidade ele vai permitir você desenhar a sua rede e identificar em que parte a falha de um componente provoca indisponibilidade parcial ou total de serviços e quais seriam os serviços e quem seriam os usuários afetados. E permite ainda você internalizar no seu negócio esse princípio de indisponibilidade e qual é o impacto que isso vai acontecer para você poder derivar outras coisas. Por exemplo, o prazo do impacto, por quantas horas aqueles serviços ficariam disponíveis,
quais seriam as complicações desses impactos que podem incluir reputação, a sua reputação como operador de rede, como provedor fica abalada, fica afetada, pulverização da tua base de assinantes, dependendo da magnitude da falha, os seus assinantes podem sumir em grande quantidade, fazer uma evasão da tua rede, porque eles não têm mais você como um fornecedor confiável de tecnologia. Reputação, evasão da base de clientes, multa, reparação, dentre outras complicações que vão desde a imagem do seu provedor como instituição de tecnologia, de fornecimento de tecnologia, como a parte financeira, multa, reparação e outras complicações, e diminuição da tua base de assinantes, aumentando o quê? Dando ouro para o seu concorrente. Então, o seu concorrente, há mercado para todo mundo. Quando eu falo de concorrente, eu entendo que numa região vários provedores podem competir saudavelmente. Mas se você tem um problema no seu provedor e a sua clientela foge de você porque você toda hora está indisponível ou que tem um serviço precário, a sua base ela será reduzida substancialmente para alimentar a base de uma outra empresa na sua região que fornece o serviço, pelo menos nos padrões de qualidade que aquele assinante ou aqueles assinantes estão demandando. Então é muito importante o conceito de diagrama de bloco de confiabilidade, fazer a compreensão de qual componente da rede, se falhar, qual é o impacto daquela falha, o prazo de impacto, escopo, perímetro e volume de impacto, para você poder internalizar e saber até quantificar a perda financeira, a perda de reputação, para que isso permita a construção de um plano de contingência e recuperação de desastres, assim como quais mitigações são necessárias para você evitar esses problemas, exercitando corretamente uma análise qualitativa de riscos, produzindo um plano diretor de investimentos, permitindo que você faça esse projeto mais consolidado, observando melhor a disponibilidade da rede e, com isso, você manter níveis de serviço satisfatórios. Então, a disponibilidade é justamente isso, é a capacidade da sua rede de ficar disponível, não somente da rede, eu estou generalizando, mas a rede e os serviços que estão rodando no topo dela. A habilidade da sua rede de manter isso toda vez que o assinante necessitar usar os serviços que você oferece, esses serviços estão disponíveis. Esse é o conceito de disponibilidade. Além da disponibilidade, temos uma questão chamada confiabilidade. A ideia é porque você tem como medir o quão confiável são os componentes tecnológicos embarcados no seu projeto técnico que se traduzem nas tuas ferramentas, equipamentos, enlaces e tudo mais, e você consegue quantificar isso aí. Então a disponibilidade, a alta disponibilidade aumenta a confiabilidade da sua rede. Então você tem disponibilidade e a confiabilidade. Outro tema também é a resiliência, que é o comportamento que a sua rede vai ter em cenários e eventos de falhas. O que acontece com a minha rede se eu tiver meu enlace principal de transporte interrompido, porque foi rompido na rede aí em algum lugar? Como é que a minha rede vai convergir com relação a esse evento? Começa por ali. Quanto tempo leva para que esse distúrbio seja normalizado via caminhos alternativos? Qual que é o índice tolerável de perda de pacotes, de forma com que o usuário, se ele perceber, que seja muito rápido, mas idealmente que ele sequer perceba que houve uma falha na infraestrutura do provedor. Então a resiliência é o comportamento pós-falhas e até mesmo a capacidade preventiva da tua rede de sofrer certos tipos de incidentes, de falhas mesmo, e o usuário praticamente não notar que isso aconteceu. Isso também tem relação com resiliência, mas resiliência primariamente seria essa habilidade da sua rede ter um equipamento que falhou, um roteador, um switch, um link, e a rede, os protocolos e os serviços estrategicamente posicionados dão conta de fazer essa convergência, gerando mínimo ou zero impacto para o seu assinante. Se por acaso você ainda não entende o quão importante é a disponibilidade para o seu negócio, porque certos empreendimentos têm uma tolerância com relação à indisponibilidade, mas eu não entendo que isso seja factível
para o provedor de acesso de internet, porque a tecnologia, que tem componentes que podem falhar, que podem causar indisponibilidade, a tecnologia é onde você ganha dinheiro. Então você compra a tecnologia e fornece ela como serviço para o teu assinante. Então o core business do seu negócio é a tecnologia, e a tecnologia pode falhar. Aí se você não entende ainda as implicações, as complicações de você não ter um projeto que observamos bem a parte da disponibilidade, eu elenquei aqui alguns pontos muito interessantes. O primeiro deles, temos aqui a perda de receitas. Então, óbvio, se tua rede ela sofre impacto, você vai ter um efeito negativo nas suas receitas. Principalmente quando isso ocorre de forma bem frequente, vai ocorrendo de forma frequente, você vai aos poucos perdendo receita. Obviamente, custos de manutenção, custos de reparo, porque dependendo dos cuidados que não foram observados para o seu projeto de infraestrutura, quando você tem uma falha, você tem custos associados ao reparo, ao conserto e tudo mais. As penalidades de SLA, que são os níveis de serviço, Service Level Agreements, várias instituições corporativas, empresas. Isso é menos comum num assinante residencial, o padrão da exigência aqui, mas a métrica existe para todas. É a garantia de disponibilidade que é contratual. Algumas empresas obrigam certos requisitos de garantias para a questão do nível de serviço. Latência, jitter, perda de pacotes e o uptime, que é o tempo de disponibilidade. Então 99% de uma rede disponível, 99,9% da rede disponível, 98% tem sempre uns SLAs. Se a sua rede ela não consegue honrar esses níveis de serviço, você é penalizado pelo SLA. Você vai perder receita, reputação, potencialmente custos de reparo, até então aqui, e o não cumprimento ou descumprimento dos SLAs contratuais, o que podem acarretar em multas e consequentes maiores perdas de receita. Outro tema aqui, os clientes insatisfeitos, que pulverizam a tua marca no mercado, que vão falar mal de você, obviamente, então tem que ter atenção com relação a isso aí. Atrasos com relação ao cumprimento de certos objetivos dos clientes. Às vezes é um projeto que eles têm que conceber, às vezes é um evento, é uma iniciativa de marketing. Então, muito se faz para mobilizar alguma coisa para acontecer e na hora que eles dependiam de você para isso funcionar, a tua rede não estava disponível. Várias distrações aqui citadas. Então, são impactos imediatos. E isso que eu acabei de elencar aqui são impactos imediatos, mas há outros impactos no longo prazo. Tá? Por exemplo, eu separei aqui principalmente a reputação. Então, vai manchar a tua marca como fornecedor. E isso tende a ser bem discutido nas redes sociais, obviamente, tá? Da diminuição da tua participação no mercado, em função da evasão dos clientes, da tua base de clientes, os clientes vão fugir de você. Então isso vai afetar a tua receita de longo prazo, vai manchar a tua reputação, né? E vai diminuir a tua participação no mercado. Vai aumentar a competitividade, porque as pessoas vão sair da tua empresa para contratarem serviços de outro, obviamente. Problemas de ordem judicial, dependendo do dano que o cliente achar que está no direito, né? Porque você pode ter causado algum tipo de distúrbio que gerou alguma consequência para o negócio dele, ele vai te acionar na justiça, ele vai querer reparação disso aí judicialmente. Tá? E diversas outras situações, eu liguei aqui 20 coisas de impactos de curto, imediato prazo e longo prazo também, e todos eles podem ser evitados através de um projeto consistente que maximize a disponibilidade da sua rede. E por esse motivo que estamos fazendo esse vídeo aqui. Há alguns anos, eu palestrando pelo Brasil, venho falando uma expressão com as minhas palavras, carrier grade, carrier class. Isso, na verdade, são conceitos de soluções. O que eu recomendo, e eu falo isso abertamente nas minhas palestras, que as empresas, os provedores evitem utilizar em suas infraestruturas, principalmente na rede metro, equipamentos de missão LAN, um switch LAN, né, um roteador corporativo, que procurem adotar em suas infraestruturas soluções que sejam projetadas, criadas e orientadas ao segmento de provedor. Há diferenças? Há várias diferenças. O tipo de software, cuidados na questão de manufatura e outras complicações e outros benefícios, obviamente. Então é fundamental que você, provedor, se você está interessado em aumentar a disponibilidade da sua rede,
Você tem várias coisas para olhar aqui dentro. Uma delas, novamente, derivar o diagrama de bloco de confiabilidade da sua rede, identificar os pontos únicos de falha, identificar quais tipos de falhas promovem quais tipos de impacto, perímetro, volume e densidade de usuários afetados, os serviços que são afetados, o prazo dessa indisponibilidade. Isso é tudo muito importante. E quando você melhorar a sua abordagem tecnológica, os tipos de tecnologias, como é que você vai interconectar os elementos de rede, quais são os padrões de configuração que você vai usar e tal, além de olhar para esse lado da rede, você tem que olhar também a redundância do equipamento, a disponibilidade do equipamento. Uma coisa é a disponibilidade da rede, a outra é a disponibilidade do equipamento. Não é a mesma coisa? Não. Um, claro, apoia o outro. E você vai aumentar a disponibilidade geral do teu provedor olhando para componentes de disponibilidade do dispositivo. Aqui falamos de alta disponibilidade do equipamento, redundância física e alguns protocolos e serviços que maximizam esse aparato físico redundante. Outra é como é que você dilui esses benefícios nos demais elementos da rede, fomentando uma maior disponibilidade da rede. Então, uma coisa é o dispositivo, outra coisa é a rede. Perfeito? Voltando aqui para a questão do diagrama de bloco de confiabilidade, duas coisas que você precisa entender nesse bloco. A primeira delas é o chamado MTBF, que é o Mean Time Between Failure. O que é isso aí? O fabricante, quando ele produz um plano de equipamento, obviamente, de uma solução deles lá, da ferramenta, vários componentes ali dentro são testados eletronicamente contra a frequência de falhas. Então o fabricante ele vai falar o seguinte, esse componente testado, não aquele que você está na mão no momento, mas aquele do protótipo, do conceito do componente. Ele foi testado eletronicamente em determinadas condições que inclui temperatura, altitude, vibração, choque, várias condições bem interessantes, e chegou-se à conclusão que a tendência é que esse componente venha a falhar uma vez a cada tantas mil horas. É basicamente isso que acontece. Então, quando você pega um equipamento, você desenha ele, os principais componentes dele. Tenho uma fonte de alimentação, um módulo de supervisão e controle e um controlador de interfaces com 4 interfaces de 10 gigabits, por exemplo. Tá? Então, cada cara desse aqui, de forma macro, tem um padrão de disponibilidade assegurado matematicamente, nada é garantido aqui. E fala, então a fonte de alimentação ela vai falhar uma vez a cada tantas horas. É matemático, pode ser que nunca falhe, pode ser que falhe próximo desse prazo, ou possa ser que falhe muito prematuramente. Então você não pode realmente ficar refém disso aí, mas ajuda pelo menos a você quantificar o padrão de investimentos que você tem que fazer para manter a sua rede matematicamente com SLA alto, convertido para um índice percentual, 99% disponível, por exemplo. Então, aí você tem um equipamento que tem uma fonte de alimentação, um módulo de supervisão e controle, uma controladora de portas aqui com silícios e tudo mais. Se eu falhar a fonte, ela pifou porque deu um curto, tá ruim, aí ela falhou, então o equipamento para. Se naquela transmissão que está ocorrendo na rede, o tráfego chega naquele equipamento, ele parar de funcionar porque a fonte falhou, o que vai acontecer com a tua rede? Ela vai parar de funcionar? Há caminhos alternativos, dispositivos adjacentes, outros enlaces que podem, mesmo que o usuário vai perceber, porque já tem um downtime na tua rede. Mas dependendo dos teus protocolos de resiliência, das configurações que você usou, da tua abordagem tecnológica, vai ser um L2, um L3, MPLS, Fast Reroute, você vai ter um EAPS, como é que você está fazendo a resiliência da rede? Enfim, caso você não tenha alternativas de caminhos ou de dispositivos, ou os dois na verdade, nesse caso, tua rede vai ficar fora. Quanto tempo leva para você consertar aquilo ali? Não tem uma fonte no estoque, eu não tenho uma peça de reposição. Então a tua rede vai ficar fora o tempo que tiver que ficar fora até você conseguir consertar aquilo ali. Ó, o impacto. E para evitar esse tipo de coisa que os provedores eles fazem que em áreas críticas do negócio, não que eles fazem, devem fazer, em áreas críticas do negócio, onde a falha de um componente que desempenha uma função muito importante na rede, eu
eu vou desejar ter uma redundância para ele. Além do equipamento ser mais redundante, ele por si só, eu não quero correr o risco, porque o impacto é muito alto para a minha organização. Eu não quero ficar refém disso aí. Que outra possibilidade é, eu tenho duas fontes nesse equipamento, não tem mais uma, agora tem duas. Uma fonte falhou, a outra segura. Parabéns. Tá, mas o módulo principal queimou. Por mais que você tenha duas fontes, se o teu módulo principal queimar, o teu equipamento para de funcionar. Ou seja, as fontes estão em disposição de série, redundância em série. Minto, as fontes estão em redundância paralela, estão em série com um módulo. Então, por mais que você tenha redundância em paralelo com a fonte, pode ser 1 mais 1, N mais 1 ou N, enfim, várias combinações de redundância elétrica aqui. Você perder uma fonte, a outra segura. Não tem problema, é redundância em paralela, mas elas estão em série com o módulo de supervisão e controle, que se ele falhar, não adiantou você ter duas fontes. Também não adianta você ter um equipamento com duas fontes, dois módulos de supervisão e controle, se o link cai. Você tem outro link? Não. Entendeu? Também não adianta você ter duas fontes de alimentação, as duas conectadas no mesmo circuito elétrico. Falhou o circuito elétrico, adiantou ter duas fontes? Não. Então isso é o diagrama de bloco de confiabilidade. Você tem que entender o quanto de redundância você precisa no teu dispositivo. Se aquela camada onde o dispositivo desempenha a sua função, vai ter um equipamento do lado fazendo um trabalho para manter a disponibilidade da rede. Isso na questão do dispositivo. Tá? E uma coisa que você pode fazer é consultar o seu fabricante, obter as especificações de MTBF do teu equipamento. Aí você faz o desenho do diagrama de bloco de confiabilidade e fala, esse equipamento tem 99,9% de disponibilidade. Mas da maneira como ele está inserido na rede, só tem um link. Então ele tem vários componentes em redundância em paralelo, duas fontes ou mais fontes, dois módulos, dois isso, dois aquilo, dois isso, dois aquilo. Mas ele está dependendo de um link para passar o tráfego. Se aquele link para, não adiantou você ter um equipamento muito redundante. Então, apesar dele ser 99,9% disponível, o link não é. Então ele vai diminuir a disponibilidade geral da tua rede. Então você tem que exercitar isso para a rede toda. Então o teu fabricante, ele pode te fornecer, né, as especificações de MTBF dos seus componentes. E com isso você entender melhor a disponibilidade do dispositivo. É uma coisa muito importante. A outra métrica é o MTTR, que é o Mean Time to Repair, ou Mean Time to Restore. Os nomes são intercambiáveis aqui. O MTTR é bem interessante porque ele é bem efêmero e bem variável. Porque o MTTR é a habilidade que você tem de, preferencialmente, antecipar a falha. Porque alguns equipamentos têm objetos gerenciados que já conseguem, com alguma antecedência, te alertar que está tendo um problema. Perfeito? Então, idealmente, você poder antecipar e você promover as correções, antecipar, pega o equipamento lá, já deixa pronto aqui, já configura ele, que ele está para falhar, vamos fazer uma janela, né? Você pode evitar o problema. Caso você não consiga evitar o problema, que é muito comum, inclusive, você ter a habilidade de diagnosticar o mais rapidamente possível, porque o que exatamente parou de funcionar? Foi o software? Foi um processo daquele software? Foi uma placa? Foi um módulo? Foi uma fonte? Foi um cabo? Foi um transceiver, foi uma fibra, o que falhou? Então, o tempo que você vai levar para você receber o evento, consolidar o evento da falha, e compreender, fazer a sua leitura. Isso aqui falhou por essa razão. E você fazer a correção, trocar a peça, trocar o componente, enfim. Esse tempo todo é o teu MTTR. Perfeito? Então, o MTBF é a frequência de falhas possíveis, né, matematicamente mensuráveis, digamos assim, dos componentes do dispositivo, tá? E o MTTR seria, além do dispositivo, diluído no diagrama todo da rede, óbvio, tá? E o MTTR seria o tempo de restauração dessas falhas, tá? Caiu o link, e o link é contratado com alguém, obviamente. Aí você vai entrar com a pessoa, você vai corrigir quando? Então você não tem nem como ter certeza do MTTR em alguns lugares. Então você tem que usar os valores nos piores casos, nesse caso aí. Porque a disponibilidade é uma conta que nós fazemos. Porque a disponibilidade,
né, de um equipamento é uma conta que é disponibilidade é igual ao MTBF dividido pela soma do MTBF mais o MTTR. Isso é o teu cálculo de disponibilidade. Então, se você quiser saber quanto que um equipamento é disponível, quão disponível ele é, você sabe, você tem que fazer o diagrama daquele equipamento, pegar os seus componentes, fazer a redundância em paralelo, em série, de acordo, para fazer o cálculo da disponibilidade daquele dispositivo. E a fórmula é: disponibilidade é igual ao MTBF dividido pela soma de MTBF e o MTTR. Ali que você vai ter o conceito de disponibilidade daquele dispositivo, e você vai ter que fazer isso para toda a tua rede, para você matematicamente derivar o quão disponível a sua rede é. Os maiores desafios aqui são interessantes, porque, como eu falei, a disponibilidade do dispositivo não é a mesma coisa que a disponibilidade da rede. Então você tem esse desafio para entender. O outro é o custo, que quanto mais disponível for a sua rede, mais você vai gastar para manter essa disponibilidade. Depois de 99%, cada 9 após a vírgula, 99,9, você praticamente dobrou o investimento. Então uma rede, 99,9%, ela é quase o dobro, se não o dobro, do custo de uma rede de 99% de uptime, de disponibilidade. É uma rede com 4 noves, né, que é 99,99%. Ela custa 3 vezes mais que uma rede de 99%. Isso é exercitável, você pode trabalhar com isso aí para você entender que para você ficar disponível você vai ter que investir. Por isso que é importante você escolher como esses investimentos são realizados, devem ser realizados. Uma coisa que pode e deve ser evitada é o máximo possível evitar o conceito de redundância em série, onde você vai, né, basicamente multiplicando os valores nos elementos que estão no caminho daquela conversação que, se falhar, provoca indisponibilidade. Porque uma redundância em série tem esse problema. Eu tenho 5 elementos ativos no meio da minha rede, mas a falha de qualquer um deles para aquele trecho todo, e se aquele trecho for único, interrompe os serviços e para os seus assinantes de imediato. Então, evitar a abordagem de redundância em série e partir para uma linha mais correta de ter as devidas, né, redundâncias em paralelo para maximizar a disponibilidade daquele perímetro, e você fazendo isso sempre que é viável e necessário nos demais perímetros da sua rede. E quando falando da disponibilidade de um dispositivo, quando falamos de carrier grade não é um recurso, não é uma tecnologia, não é uma configuração que se realiza, é uma cultura, é a classe, é o conceito de um produto projetado para missão crítica, onde a prioridade é, além da performance, que eu comentei obviamente, a disponibilidade é um requisito extremo. E esse tipo de arquitetura, os roteadores, os switches, né, essas soluções, elas são pensadas para atuar num ambiente onde a falha não é tolerada, ela deve ser evitada ao extremo. E quando a falha ocorrer, que nada é perfeito, que ou aquele dispositivo tenha mecanismos nativos para lidar com essas falhas e provocar o mínimo de downtime possível, ou embarca protocolos e serviços tal que numa rede promove uma convergência rápida, diminuindo muito o índice de perda de pacotes, consequentemente a percepção do usuário de que houve uma falha na sua infraestrutura. Então isso inclui hardware de classe carrier grade, um hardware confiável, componentes em disposição redundante, módulos de ventilação, sensores de temperatura em todo lugar, fontes de alimentação, módulos de supervisão e controle, plano de dados redundante. Às vezes acontece o fabricante ter placas separadas para ter o data plane e isso ser redundante, né? E isso para você entender o conceito do hardware confiável, com redundância e consequentemente maior disponibilidade. Outra coisa que é muito importante é o software. Vários fabricantes estão partindo para a linha de sistemas operacionais com completa abstração entre hardware e software. Ou seja, até então o sistema operacional de vários fabricantes era monolítico, o que significava que o sistema era ao mesmo tempo o sistema operacional, drivers, pilha de protocolos e todo o resto. Hoje não, o sistema, a CLI que você configura e tem os protocolos rodando, obviamente, isso é uma aplicação.
fabricantes como a Cisco é o caso que faz isso aí. Né? Então você tem uma abstração completa. O iOS não vai interagir com o hardware diretamente, ele faz isso por camadas de abstração e os processos são hipermodularizados, cada um com as suas threads rodando em áreas de memória protegida, com sofisticados IPCs que viabilizam a orquestração entre os processos e etc. Ou seja, um software pensado para missão crítica. Lá atrás, isso que você tinha, por exemplo, um processo pouco importante. NTP, um exemplo. Tá? O NTP é importante, com certeza. Vários serviços, inclusive, dependem do protocolo NTP para funcionar. Mas, digamos que você estivesse numa pane, o NTP sofreu uma pane. Escreveu dados numa área de memória que não era para ter escrito, isso gerou um crash lá no sistema. Você vai ter que rebootar o teu equipamento que roda BGP, MPLS, etc., por causa do NTP, que é um protocolo menos importante. Né? Sistemas modernos conseguem confinar essa falha e reinicializar o processo sem ter que tocar nas demais áreas do sistema que estão operando sem nenhum tipo de problema. Então, o fabricante, quando ele pensa nessas soluções, ele pensa um equipamento bem disponível, bem confiável, bem redundante, e a classe de software que está embarcada, ela maximiza isso aí. Então aí você tem um sistema realmente confiável. E é para essa linha de raciocínio, essa linha de investimentos que eu recomendo que os provedores executem. Na parte de, por exemplo, tolerância à falha, né, tem sensores de temperatura espalhadas no equipamento, facilidade de inserção e remoção de módulos em serviço sem ter que reinicializar o equipamento, são capacidades, características de confiabilidade na questão do hardware. Só que também tem os mecanismos, né, de confiabilidade de software, que são eventos de detecção e outras facilidades que fluem dentro do sistema para manter aquilo de forma bem orquestrada e bem confiável. É uma outra situação dessas plataformas. E, obviamente, isso melhora também bastante a redução do teu MTTR. Uma das principais coisas que você vai querer fazer na sua rede é reduzir o tempo de reparação, reduzir o tempo de restauração do serviço que está afetado. Então, o MTTR é uma das métricas mais importantes a serem derivadas, porque você precisa achar formas de antecipar os problemas, projetar a sua rede com padrões de confiabilidade e diminuir o tempo de restauração de serviços quando e se eles vierem a falhar, o que é muito importante para o negócio de vocês. Eu realmente recomendo que o provedor de acesso à internet, quando pensando em melhorar a disponibilidade da sua rede, que trabalhe em 3 abordagens. A primeira delas é a resiliência nível sistêmico, onde a proposta aqui que é melhorar o teu MTBF, consequentemente a tua disponibilidade naquele equipamento. Então isso inclui equipamentos de configuração redundante, fonte, alimentação, supervisão e controle, ventilação e etc. Então você vai ter isso aí. Essa é a primeira abordagem que você tem que ter. Eu não estou sugerindo você colocar uma Ferrari onde ela não é necessária, mas que você escolha corretamente o equipamento bem dimensionado em capacidade, escala e todo o resto, performance e tudo mais, mas que olhe a disponibilidade daquele equipamento para quem ele está servindo na tua rede. Então, disponibilidade nível sistêmica, hardware, melhores índices de MTBF. A outra é resiliência nível rede. Aí tem muito a ver com a abordagem tecnológica da tua rede. Alguns provedores de acesso à internet têm redes L2 muito grandes, que não escalam muito por limitações de diâmetro do L2. E tem a convergência ela é mais complicada, o impacto ele é mais percebido pelo usuário e por mais tempo. Aí, por exemplo, usar uma tecnologia, eu vou configurar meu protocolo de roteamento IGP para terceirizar a detecção de falha de comunicação bidirecional com as adjacências via um protocolo, como é o caso do BFD, um exemplo clássico. Eu vou ter um protocolo de contingenciamento de default gateway, um VRRP, por exemplo. Eu vou ter, se eu tiver um rompimento na minha rede, eu quero que a perda seja próxima a 0. Boto um MPLS-TE com Fast Reroute, o FRR, que ele te dá aí 50 milissegundos de proteção. Né? E tem protocolos, tecnologias que realmente fazem com que em nível rede, a tua rede ela aguente um impacto, saiba lidar melhor com ele e faça uma convergência
pouco traumática para o usuário ele sequer perceber. E se perceber é muito rápido, então você não vai estar aborrecendo o teu cliente. Então, além do conceito de disponibilidade do dispositivo, olhar aqui nesse caso da rede. E a terceira cadeia aqui, que é a terceira abordagem para você olhar, é para melhorar o teu MTTR. Então você tem que focar em disciplinas de gerenciamento de incidentes. Tem que equipar o teu NOC com ferramentas confiáveis que consigam antecipar possíveis falhas na tua rede e, se essas falhas acontecerem, que a notificação seja quase que imediata, não somente no painel lá, mas para outros canais de acionamento, que descreva o incidente, né, e forneça o máximo de informações possíveis com relação ao que está acontecendo ali dentro e que você consiga fazer o diagnóstico melhor e, consequentemente, consertar isso o mais rapidamente possível. Isso vai envolver contrato de serviço e suporte com o fabricante, contrato de assistência técnica estendida, RMA para o próximo dia útil, para o SLA de 4 horas, enfim, tem que mensurar isso aí, inclusive não só técnica ou matematicamente na questão da disponibilidade, mas financeiramente também, o quanto você vai ter que gastar para manter o nível de serviço que você quer entregar no mercado. Isso é muito, muito, muito importante. Alguns mecanismos de alta disponibilidade em nível sistêmico, a gente pode dar um exemplo aqui, depende do fabricante, né? Mas tem fabricante, equipamento que tenha 2 módulos de supervisão e controle, a falha do módulo ativo não provoca indisponibilidade no teu plano de dados, porque o plano de dados ele fica congelado, o módulo standby ele entra em ação, né? As sessões não são afetadas porque há configurações adicionais que garantem isso, que é o caso do non-stop forwarding, obviamente, e o sistema ele consegue se recuperar daquela falha, provocando zero distúrbio na rede. Outros fabricantes têm um distúrbio que dura 2 minutos, outros que duram 4 minutos. Sim, existe isso aí. Tá? Depende das tecnologias suportadas para permitir esse failover entre os módulos que falharam no sistema. Então são exemplos de tecnologias embarcadas no equipamento que maximizam a disponibilidade dele. Não basta você ter uma caixa redundante, mas tem que saber conhecer esses serviços que devem ser configurados para garantir aquilo ali. Então é um exemplo, tá? Outro exemplo também em nível dispositivo, eu tenho sessões de NAT, tá? Eu estou usando o CGN no meu equipamento. Se eu perder o meu módulo ativo, um exemplo aqui hipotético, eu não vou perder meu tráfego L2, porque o Stateful Switchover está habilitado. Eu não vou perder as adjacências do meu protocolo de roteamento IGP ou SPF nesse caso, porque o NSF está habilitado, né? Mas as minhas traduções NAT, como são Stateful, eu vou perder. Aí o teu equipamento suporta a tecnologia de alta disponibilidade para tráfego Stateful, onde o router ele tem que manter algum controle de sessão. Então, não basta você ter mecanismos de convergência L2 e L3 se na parte de sessão o teu equipamento não tem uma facilidade correspondente. Existem no mercado soluções que atendem a essas expectativas também. Então, talvez seja interessante você, como provedor, no selecionar a tua ferramenta, procurar entender se esses recursos estão disponíveis no seu fabricante. Assim como há também mecanismos de alta disponibilidade para funções de rede. Aí dei um exemplo há pouco, né, do BFD, Bidirectional Forward Detection. O próprio NSF, que é um recurso que a gente vai configurar junto com os protocolos de roteamento. É um exemplo clássico também. O MPLS Fast Reroute, tá? O lag, o Ether Channel, o Port Channel, né? Você, por exemplo, tem um canal, um link agregado que tem 4 portas físicas ali dentro. A falha de uma porta física não aciona eventos de convergência na rede. Você diminui a capacidade do channel, mas você não provoca distúrbios na tua infraestrutura. Então tem uma lista enorme de tecnologias que são pensadas para melhorar a convergência da rede em eventos de falhas. Vou dar alguns exemplos aqui, eu selecionei uma lista grande. Por exemplo, abordagem dual homing, como a PS, é um caso, JACK, MC-Lag, que eu acabei de falar, né? Mas é o lag multi-chassi. Então tem o Ether Channel, ou Port Channel, ou Bundle Ethernet, o nome muda de acordo com o vendor, enfim.
onde o teu port chain ele vai para equipamentos físicos diferentes, mas logicamente eles constituem uma única unidade para aquele serviço. Event Dampening é um exemplo clássico, mecanismos de rápida convergência, eu falei do BFD aqui dentro e do NSF, Graceful Restart, que seria o caso do NSF, obviamente, para BGP, OSPF, LDP, RSVPTE, são protocolos que suportam isso aí, o VRRP também suporta isso aí, né? A otimização da convergência do BGP, que é o BGP PIC, andei falando dele recentemente no BPF, Equal Class Multipathing, SMP, que são rotas de custos iguais, Ncache, clusters de router reflectors, que mais? IP Fast Reroute, MPLS Fast Reroute, Pseudo-Wire Redundancy, que é o backup do teu PW GL2 VPN. Então são exemplos, tem uma lista de 50 recursos. O Spanning Tree não deixa de ser prós e contras, né? Cada um tem um pró, tem um contra, enfim. Você tem uma magnitude de recursos, né, tecnologias, protocolos e procedimentos que foram construídos única e exclusivamente para melhorar ou ajudar de alguma forma a manter a tua rede disponível e quando ocorrerem incidentes ou falhas, isso provocar o mínimo de distúrbio possível. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Participem do BPF, acessem a nossa wiki, compartilhem os nossos conteúdos, entrem em contato conosco, com o comitê de programa para sugerir temas. Venha também contribuir para o BPF fazendo um artigo, um vídeo, enfim, aguardamos a sua participação e a sua colaboração. E até o próximo vídeo. Obrigado.